Graça e paz a todos. Quero nesse momento compartilhar algo que diz no Salmo de número 5, um Salmo de Davi. Eu vou ler os 3 primeiros versículos que dizem assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clamo, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olhando para um comentário que o reverendo Saulo Carvalho fez em cima deste salmo, e gostaria também então de repartir com você aquilo que nós podemos extrair deste salmo em rápidas palavras, um rápido compartilhar. A gente começa o nosso dia pensando agora no assunto da época que nos envolve, que mais se fala e traz ao nosso coração angústia, complicações. A pergunta é como iniciar um dia dessa forma. Talvez seja um dia de receber resultado de exames de uma enfermidade inesperada e ficamos apreensivos. Também um dia de pagar algumas contas que os recursos ainda não chegaram às nossas mãos. Perdoar alguém que nos tenha ofendido, receber também o perdão de alguém que eu tenha ofendido. E são situações que nos envolvem no nosso dia a dia. E precisamos então aprender a enfrentar essas situações e tantas outras. São situações que nos deixam, na realidade, assim, apreensivos e tiram de nós, muitas vezes, a nossa paz. Davi nos ensina neste salmo a iniciar bem um dia como esse, um dia de dificuldades. Em primeiro lugar, ele nos ensina que nós devemos começar o dia em oração. Versículo 1, então diz: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Ó Deus, eu acordei e agora então estou pedindo ao Senhor que ouça a minha oração. Precisamos então começar o nosso dia em oração. A palavra oração, a oração em si, pressupõe a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência do Senhor. Orar é nos humilhar diante do Senhor. E é preciso então que nós comecemos o nosso dia em oração, abrindo o nosso coração para as possibilidades da ação de Deus, aquilo que Ele vai nos mostrar, vai nos iluminar. E nós precisamos então começar o nosso dia com uma vida de oração, uma atitude de oração. Mas uma segunda lição que nós podemos olhar para esse texto e tirar dele é sermos honestos nas nossas orações. Davi é muito claro quando ele fala, então no finalzinho do versículo 1, e acode ao meu gemido. Ou seja, nós estamos tristes, angustiados, preocupados. Nós precisamos falar isto honestamente ao Senhor. Deus sabe de toda a nossa condição, mas Ele requer de nós que nós expressemos aquilo que nós queremos dEle. Se é então essa situação complicada, Davi então nos mostra acode ao meu gemido. Precisamos então chegar diante de Deus e especificar o motivo ou os motivos da nossa angústia, da nossa tristeza. Sejamos então honestos diante do nosso Deus, falemos diretamente a Ele aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que nos está fazendo inclusive gemer de dor, preocupações. Nós precisamos colocar tudo isso na presença do Senhor. Também uma terceira lição é esperar confiadamente pela ação de Deus. O versículo de número 3 diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esperar confiadamente no Senhor. Devemos aprender a esperar no Senhor. Não querer que Ele haja conforme o nosso desejo,
Você sabe muito bem que eu defendo a ideia, e é verdade, que Deus age conforme a sua agenda. Deus age no seu devido tempo e nós precisamos aprender a esperar. A gente então viver a bênção de Deus a cada dia, sabendo esperar. Orar então na convicção de que o Senhor ouve a nossa oração. Tem gente que às vezes pensa, eu vou fazer uma oração poderosa. Não, nós devemos entender que há um Deus poderoso que ouve a nossa oração e por isso esperar confiadamente no Senhor. E a quarta lição é viver um dia de cada vez na presença do Senhor. Eu não li, mas olha o versículo de número 7. Porém, eu, pela riqueza da sua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Não é que eu deva ficar o dia todo no templo. Nós temos a consciência, sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. E é nesse templo que eu preciso então continuar orando na convicção da ação de Deus. Mas é preciso então que eu viva um dia de cada vez. Durante todo o meu viver, eu que sou a habitação do Espírito Santo, templo de Deus, então viver no templo e esperando confiadamente pelo Senhor, vivendo um dia de cada vez. A gente conhece também uma expressão da palavra de Deus, que basta cada dia o seu próprio mal. E é cada dia que nós precisamos então também nos achegar diante do Senhor, mas vivendo então um dia de cada vez. A gente precisa então entender que em todo o nosso viver, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos esperar no Senhor. Agindo assim, o nosso dia não será tão difícil. Para concluir, então, e repetindo os tópicos que nós mencionamos, nos momentos difíceis da nossa vida. Em primeiro lugar, comece orando. Em segundo lugar, falar honestamente a Deus da nossa preocupação, das nossas frustrações, das nossas tristezas, aquilo que nós precisamos de Deus. É bem verdade que apresentar também as nossas ações de graça. Terceiro lugar, também esperar confiadamente pela ação de Deus. Sabemos que Deus irá agir. E em quarto lugar, viver um dia de cada vez. Com certeza, se agirmos assim, o nosso dia não será tão difícil. Confie no Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra que traz exortação, traz conforto à nossa vida. Ensina-nos, ó Deus, a orar como convém, esperando, ó Deus, no Senhor a resposta para a nossa vida. Ó Deus, nós que temos, cada um de nós tem preocupações, problemas, auxilia-nos, ó Deus, na solução de cada um deles. Assim, confiados no poder da tua graça, que é maior do que a vida, oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus nos abençoe e continuemos a nossa caminhada confiados no Senhor.